Vamos ler então aqui. Mateus capítulo 3, versículo 13. E então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, e quem eu me comprazo. E você diz: amém. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento. Vamos orar, irmão? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, esse povo veio até a Tua igreja, Pai, não para ouvir a mim, Senhor, porque as minhas palavras são vazias, mas a Tua igreja veio para buscar a Tua face. A Tua igreja veio para ouvir a Tua palavra, Senhor. E Pai, nós acreditamos piamente que o Senhor está neste lugar, e o Senhor fala neste lugar, porque nós cremos, Pai, que tudo que acontece em nossas vidas acontece por causa do Espírito. Se nós adoramos pelo Espírito. Se nós cantamos pelo Espírito. Se nós nos levantamos e ficamos em pé, nós ficamos pelo Espírito. Se nós glorificamos ao Teu nome, Senhor, nós glorificamos pelo Espírito, Senhor. E eu creio que o Teu Espírito está neste lugar, e o Teu Espírito falará conosco. Por isso fique conosco, Pai, e nos dê uma boa palavra. E você diz amém. Amém. Glórias a Deus. Irmão, eu quero alguns minutos da sua atenção, e eu prometo que eu não vou enfadá-los. Quero ser muito rápido na minha colocação aqui esta noite. Quero ser muito objetivo. Jesus, ele nasce de uma mulher virgem, cujo Deus olhara para ela e dissera: você é agraciada, mulher. Pelo fato de você é agraciada, você vai dar luz ao Filho do Homem. E aí aquela mulher, que era virgem, ela dá luz a Jesus Cristo. Só que naquela época, as pessoas não acreditavam que Jesus poderia ter vindo daquela mulher. José olha para ela e por vezes ele não acredita na promessa de Deus, na promessa que Deus tinha para Maria. E imagina a dor dessa mulher, imagina o que essa mulher sofreu por carregar o propósito de Deus. Jesus cresce, Jesus nasce, e ele está no deserto. João Batista está pregando, e a sua pregação era muito dura, era uma pregação de arrependimento, uma pregação de mudança de rota. E João Batista, ele falava: eu os batizo com água, mas virá um após a mim, que batizará vocês com fogo. Aleluia. Com fogo. E aí Jesus chega no Rio Jordão, o texto que nós lemos, e ele chega para João Batista e fala: eu preciso que você me batize. Só que João Batista vai olhar para Jesus e vai falar: mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus vai olhar para ele: a palavra tem que ser cumprida, então você tem que me batizar. E aí João Batista batiza Jesus, para que se cumprisse a palavra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que desce sobre Jesus o Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar aqui esta noite. Eu quero falar com vocês aqui esta noite sobre a pessoa do Espírito Santo. Deus, ele, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem
conforme a nossa segurança, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que entendam uma coisa, o verbo ele está no plural. Deus diz, façamos. Então, dá-nos a entender que ele não estava sozinho. Tinham mais pessoas ali. Quem estava com ele era Jesus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então, irmão, entenda que nós muitas das vezes falamos da pessoa de Deus. Nós falamos da pessoa de Jesus. Mas muitos de nós talvez não falamos muito da pessoa do Espírito Santo. E hoje, o título do culto é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então, para vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês precisam entender alguns princípios que eu quero passar aqui para vocês esta noite. Jesus, ele é batizado. E o Espírito Santo vem sobre ele. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, após ele ser batizado, a Bíblia vai nos dizer que ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para o diabo tentar Jesus. É interessante nós notarmos que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o próprio Espírito de Deus. Aí você me dirá, mas Caio, Deus leva a gente para a prova? Às vezes leva. Porque, preste atenção nisso, irmão. Toda vez que você tiver uma unção, toda vez que vier uma unção sobre você, é porque você receberá uma grande missão. Preste atenção nisso. Toda vez que você é imbuído de uma missão dada por Deus, antes ele vai te capacitar com uma unção. Ele fez isso com Davi. Olha a vida de Davi. Quando Davi não era ungido, ele não precisou matar leão e urso. Após Davi ser ungido, ele matou leão, urso, teve que fugir de Saul e se pedir de louco para não morrer. Porque a unção ela te capacita para a missão, irmão. A missão ela é árdua. A missão ela é difícil. Não é fácil, irmão. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem um direcionamento de Deus, um chamado de Deus, uma missão dada por Deus, você não consegue cumpri-la sem antes ser ungido por Deus. E é por isso que você precisa entender, hoje aqui, que você pode ter chegado vazio, mas hoje você vai sair daqui cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Olha o que a palavra diz. Deus abriu os céus e disse para Jesus, este é o meu filho amado. Quando Jesus ele nasce, muitos não acreditam que José é o pai de Jesus. E por anos o questionamento do povo que cercava Jesus era esse: quem é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Mas aí Deus, certa feita, ele abre o céu e fala, este é o meu filho amado e quem eu tenho prazer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem pessoas que entraram aqui, que você está passando uma situação terrível na sua vida. Tem pessoas que entraram aqui, neste momento, você veio como se você não quisesse nada. Você achou que aqui era mais um culto comum. Mas eu quero te dizer que este não é um culto comum. Você está num ambiente sobrenatural. E em um ambiente sobrenatural, coisas sobrenaturais têm que acontecer. E você precisa entender que às vezes você está passando uma situação que você não teve culpa, e você está assumindo a responsabilidade por algo que você não teve culpa. E às vezes há pessoas que olham para você, apontam o dedo para você e falam que você é culpada. Só que você sabe que Deus também sabe que você não tem culpa disso. Mas só que a resposta de Deus para algumas pessoas aqui esta noite é: fique em silêncio, porque quem vai te justificar não é o homem, quem vai te justificar sou eu, abrindo os céus e dizendo, este é o meu filho, esta é a minha filha, em qual eu tenho prazer. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica não é o homem, não é a situação. Quem nos justifica é Deus, e nós somos filhos. Nós temos que aceitar essa promessa, aceitar essa verdade, que nós não somos órfãos. Lá no mundo nós éramos, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Deus olha para mim e para você e fala, você tem identidade de filho,
Jesus falou: você é meu filho. A primeira coisa que o diabo chega para Jesus e fala, quando Jesus está no deserto e passa 40 dias e 40 noites, quando Satanás chega para Jesus e fala assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, o céu tinha acabado de abrir e Deus tinha falado para ele: você é meu filho. E Satanás, ele ouviu e chegou no momento da tentação. A primeira coisa que ele faz com Jesus é perguntar para ele: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Sabe qual é o objetivo do inimigo aqui? Com Jesus? Destruir a tua identidade, irmão. Destruir a tua identidade, a identidade de filho, a identidade de filha que Deus te deu. É isso que o diabo quer. Ele quer confundir a tua mente, para que quando você chegar no momento de necessidade, preste atenção, Jesus ele não foi tentado quando ele estava forte, mas ele foi tentado quando ele estava fraco, porque o inimigo, ele é muito inteligente, irmão. Ele é milhões de anos mais inteligente que nós. Então ele não vai te tentar quando você está forte, ele vai te tentar justamente na tua fraqueza. É por isso que hoje você precisa sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que quando o diabo olhar para você e falar: se você é mesmo aquilo que Deus disse que você é, aleluia. Se Deus disse que você é isso aqui, faz isso, transforma as pedras em pães. Ele estava com fome naquele momento, irmão. E se ele não está cheio do Espírito Santo, ele sente. Se ele não está cheio do Espírito Santo, se ela não está cheia do Espírito Santo, cheio da palavra, ela cede, ela cai. Mas sabe o que eu acho lindo? Porque Jesus, ele rebateu todos os argumentos do diabo com a palavra. Sabe qual é o melhor jeito de você rebater as investidas do inimigo contra a tua vida, irmão? Não é orando, por mais que seja importante, é com a palavra de Deus, é decretando a palavra de Deus, é falando sobre a palavra de Deus, irmão. É assim que o diabo fugiu da presença de Jesus. E olha que a palavra diz: Satanás pegou Jesus e levou a um alto monte e falou: se joga daqui, porque também está escrito: eu darei ordem aos anjos para te pegar. Olha isso, o diabo fala: também está escrito. Ou seja, ele conhece a Bíblia muito mais que eu e você, irmão. O diabo conhece a Bíblia muito mais que eu e você. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão. E você tem a Bíblia todo dia lá, e você deixa lá no Salmo 91 e já está empoeirado. Como é que você vai lutar com o inimigo desse jeito, irmão? Você precisa começar a meditar na palavra. Salmo vai dizer: meditar na palavra dia e noite. Só assim você vai estar firme contra as armadilhas do inimigo, irmão. Deus, é verdade. É meditando, estando cheio da palavra, é estando cheio do Espírito. Preste atenção, Atos capítulo 2 vai nos dizer que todos estavam reunidos, como nós estamos aqui, no mesmo lugar. E veio como um vento impetuoso o Espírito Santo, porque ele é como um vento, irmão. Nós não o vemos, mas nós o sentimos. Verdade, Deus, aleluia. Nós não o vemos, mas nós o sentimos. E ele está aqui falando com corações essa noite que entrou aqui amargurado. Mulheres que entraram aqui amarguradas, feridas. E Deus está falando para você, olhando para você e falando: você precisa se encher do meu Espírito. Você precisa se encher da minha presença. Você precisa estar cheio do meu Espírito. E aí o Espírito Santo invade aquele lugar, conhecido como o dia de Pentecostes. Aquele povo estava vazio. Só que quando a presença do Espírito Santo chegou, abalou aquele lugar, irmão. E quando abalou aquele lugar, eles saíram para fazer uma grande obra, irmão. E é por isso que Deus ele te trouxe aqui hoje, porque Ele conta comigo e com você para fazer uma grande obra. Só que você não pode fazer a obra vazia. Você não pode fazer a obra vazia, você tem que estar cheia. E o tema do culto é encheios do Espírito.
E hoje você pode ter entrado por essas portas vazia, mas você vai sair daqui cheio. Glória a Deus. Cheio do Espírito, irmão. Cheio da presença de Deus. Glória. Quem acredita nessa palavra, irmão? Meu Deus. Glória a Deus, glorifica a presença do Espírito Santo. Ele está nesse lugar, irmão. Ele passeia sobre essas cadeiras, irmão. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu gemido. Quando você não tem forças para orar. Quando você não tem forças para orar. Quando você só sabe chegar na sua casa e chorar. É Ele que pega as suas orações e leva ao Pai. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que nos ajuda a orar. É o Espírito que pega as nossas orações e leva a Deus. Porque Jesus ele veio a este mundo, sofreu o que sofreu. Quando ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele falou para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou. Vai ter uma hora que eu vou voltar. E essa hora está chegando, irmão. Esse momento está chegando. Como nós cantamos aqui, vai ser um piscar de olhos, irmão. Vai ser um piscar de olhos. Essa é a esperança da igreja. Que um dia ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, irmão. Essa é a esperança da igreja. E muitas igrejas não falam mais sobre isso. Não falam mais sobre a verdade do arrebatamento. Sabe por quê? Jesus ainda não voltou, porque todos os sinais, é só você pegar a Bíblia e ver, todos os sinais já se cumpriram. E Jesus, só está esperando a ordem do Pai. Ele só está esperando a ordem do Pai. E quando ele voltar, irmão, não pensa que vai ser um mar de rosa, não. Quando ele voltar, ele vai voltar para o juízo. Glória a Deus. E os salvos, a igreja, vai ser arrebatada com ele nos ares e vai viver eternamente com ele, irmão. Porque lá, hoje você pode estar sofrendo. Ei, mulher, hoje você pode estar sendo humilhada. Você pode estar sendo traída. As pessoas podem estar olhando para você, te apontando e falando que você não vai ser nada. Mas fique em paz, porque vai chegar um momento que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter dor, lá não vai ter desespero, lá só vai ter alegria, e alegria eterna. Tem anseio por esse dia, irmão. Esse dia vai chegar e nós precisamos estar cheios. Cheios do Espírito. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Veio o Espírito Santo como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Eu creio que Ele está aqui hoje. Eu creio que Ele quer nos encher. Preste atenção nisso, irmão. Tem alguns princípios que você precisa entender sobre o Espírito Santo. Primeiro, ele não é uma energia. Ele não é um karma. Ele não é um chakra. Não, ele é uma pessoa. E ele sendo uma pessoa, ele precisa de relacionamento. É necessário construir um relacionamento com o Espírito Santo. E ele quer hoje construir um relacionamento íntimo com você. Glória a Deus. Glória a Deus. E relacionamento íntimo, irmão, você leva tempo, exige esforço, exige renúncia, exige você fechar a porta do quarto, irmão, coisa que muitos de nós não fazemos mais. Dobrar os nossos joelhos e falar com o Espírito Santo. E ele trouxe pessoas aqui hoje, porque ele quer falar. Ele já tem batido na porta do seu coração muitas vezes e você tem sido rebelde. Você não tem aberto a porta do seu coração para ele. Só que ele não vai parar, porque ele é um cavalheiro. Ele não mete o pé na porta do seu coração falando para você: deixa eu entrar, deixa eu mudar a sua vida. Não, o Espírito Santo não. O homem pode nos abandonar. O homem pode nos humilhar. Lá fora, podem. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo bate na porta do teu coração e pede licença para entrar e fazer morada. Porque ele deseja ter um relacionamento com você. Jovens, para vocês,
O Espírito Santo deseja fazer um relacionamento com vocês. Ter um relacionamento com vocês. E ele deseja ter justamente nessa idade. Nessa idade. Porque os jovens são o futuro da igreja. Aleluia! São os jovens que são o futuro. E se os jovens não estiverem cheios do Espírito, o que será do nosso futuro? O que será da igreja dos meus netos, dos meus filhos? É por isso que hoje nós precisamos entender esses princípios. Irmão, coloca aí na tela. Isaías capítulo 11. Eita Deus, fala mesmo, Pai. Tremendo, aleluia! Santo Deus. Olha lá. Preste atenção nisso. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eita Deus. Espírito Santo em outras traduções. E junto com o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. 7 Espíritos que vem junto com o Espírito Santo de Deus. Olha. Ser cheio do Espírito Santo é isso aqui, ó. É isso. É ser cheio do Espírito Santo. Não é pular, não é rodar, não é fazer nada disso. Isso é muito bom. Eu faço, eu gosto. Só que para você ser cheio do Espírito Santo, antes de ter o Espírito Santo te encher no Espírito, antes primeiro ele precisa te encher no seu intelecto. Meu, glória a Deus. Porque o culto é racional, irmão. Nós prestamos um culto racional a Deus. Só Deus falando. O problema é que tem muitas igrejas aí que confundiram espiritualismo com emocionalismo. Olha. Acha que emocionalismo é espiritualismo e não é. São coisas completamente diferentes. E quem está no Espírito consegue discernir o que é do Espírito e o que é emoção. Ser cheio do Espírito é isso aqui, ó. Ter sabedoria, espírito de conselho, de fortaleza. Quando alguém chega para você e pede um conselho, você vira as costas e não fala nada. O Espírito Santo está te falando: eu te dei esse espírito de conselho para você justamente aconselhar essa pessoa, e você vira as costas e vai embora. Como é que você quer ser cheio de mim, se você não faz o que a Bíblia fala para você fazer? Meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Ter temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Aleluia. E ser cheio do Espírito é diferente da manifestação do Espírito. Preste atenção aqui. Manifestação do Espírito é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é completamente diferente, é outra. Ser cheio, haver a manifestação do Espírito não significa que você está cheio do Espírito. Olha aí. Lembra de Jesus? Ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, toda vez que Deus te leva para uma prova, Ele tem uma intenção de te provar. Ele não tem a intenção de te machucar, de te humilhar, de nada. Ele tem a intenção de te provar, para saber se você está apto para cumprir a missão. Meu Deus. Porque todos aqui têm uma missão do Senhor aqui esta noite. Eu creio. Nenhum de vocês que entraram aqui, entraram sem uma missão, sem um propósito. Todos, sem exceção, têm um propósito de Deus, têm uma chamada de Deus. E às vezes você se pergunta: mas eu não sei a minha. Então você pode se preparar, porque hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e você vai estar pronto para cumprir a sua missão na terra. Porque o único objetivo do homem e da mulher é cumprir o chamado de Deus. Se você está vivo, Martin Luther King Jr. falou: se um homem não sabe pelo que morrer, ele nunca vai estar preparado para viver. Se o homem ou uma mulher não souber pelo que ele pode morrer, ele nunca vai estar preparado para viver. E Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Irmão, porque quando você encontra o teu chamado, quando você encontra o teu propósito, irmão, você não tem medo da morte, porque você sabe que a morte é o seu passaporte para o céu. Glória a Deus. E você precisa sair daqui entendendo isso hoje. Talvez você não rodopie, talvez você não pule, mas você vai sair daqui entendendo. Lembre-se, o culto é racional. Você vai sair daqui entendendo o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida.
Lembra como eu disse? Ser cheio do Espírito não é a mesma coisa da manifestação do Espírito. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 4. Aqui é Bíblia, irmão. Se você não gosta de Bíblia, desculpa. Glória a Deus. Olha aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, olha aí, ó. Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Está entendendo? Essa é a manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito, ele te dá o dom conforme o seu chamado, conforme a sua capacidade. Tem pessoas que foram chamadas para pastorear. Você vai receber um dom específico para isso. Tem pessoas que foram chamadas para cuidar de crianças. Você vai receber um dom específico para isso. Tem mulheres que foram chamadas para ser dona de casa. Você vai ter um dom para exercer isso. Tem homens que foram chamados para ser pastores. Você vai receber o dom para exercer esse ministério. Tem homens que foram chamados para ser missionários. E você vai receber esse dom. Está vendo aí? Manifestação do Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. Tem gente que é usado, mas não é aprovado. Meu Deus. Prefira ser aprovado por Deus e não ser usado por Ele, do que ser usado por Deus sendo desaprovado por Ele. É forte essa Vou palavra. repetir. Prefira ser aprovado por Deus e não ser usado por Ele, do que ser usado por Deus sendo desaprovado por Ele. O que vai adiantar? Mateus capítulo 24 vai dizer: e muitos chegarão no meu nome e vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu expulsei demônios, eu operei maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Deus. É forte demais. Você está entendendo o Espírito quer te dar aqui essa noite? Ele quer te trazer o entendimento de que você precisa ter um relacionamento com Ele. E relacionamento, você tem que fechar a porta do seu quarto e orar. Orar, clamar, jejuar. É isso que o Espírito Santo quer fazer aqui conosco hoje. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Porque ele é uma pessoa, irmão. E você precisa se relacionar com ele. Benihim, no seu livro, com o Espírito Santo, ele disse que orou 10 horas, orava 10 horas por dia. E ele recebeu uma autoridade tão tremenda, irmão, tão tremenda do Espírito, que ele não precisava fazer muita coisa. A presença dele já atormentava os demônios que estavam nas outras pessoas. Foi como Jesus que chegou naquela cidade, e os demônios que estavam na pessoa olharam para Jesus e falaram: mas já vieste nos perturbar? Olha aí. Sabe o que é isso? Jesus era cheio do Espírito, irmão. Aleluia. Quando você é cheio do Espírito, irmão, você não precisa correr atrás de demônio, não. O demônio que se apavora com você. Eita. É por isso que você tem que estar cheio, irmão. É por isso que você tem que estar cheio, irmão. E ele te convida hoje. Ele te faz um convite hoje a ser cheio do Espírito. Amém, Jesus. E aí, quando você ser cheio do Espírito, você vai poder exercer isso aqui, ó. Manifestação do Espírito. Eita Deus. Dons de cura, dons de expulsar demônios, dons de revelação, dons de profecia. Mas você só consegue manifestar os dons do Espírito estando cheio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Coloca aí. Mas o fruto do Espírito. Eita. Preste atenção, nós falamos de 3 níveis aqui: ser cheio do Espírito, manifestação do Espírito e fruto do Espírito. Não tem como você conseguir uma coisa se você não faz outra. É interligado, irmão.
Você só vai conseguir exercer as manifestações do Espírito se você estiver cheio. E você só vai conseguir dar fruto no Espírito se você estiver cheio do Espírito. Eita Deus. Isso é dar fruto do Espírito. Ó, paz, gozo, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é dar fruto do Espírito. E nós precisamos aprender que hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. Mas como eu te disse, Pai. antes de Deus te encher no Espírito, Ele vai mudar o teu intelecto. Aleluia. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Coloca aí. Não. 12, 2. Eita Dois. Deus. Olha lá. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, Entendimento. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eita Deus. Mudar o que está falando ali? Entendimento. O que é isso? A mente. Glória a Deus. Está vendo como está tudo interligado? Se você não mudar o teu entendimento, você não consegue ser cheio. Se você não consegue ser cheio, você não manifesta o Espírito. Se você não manifesta o Espírito, você não consegue dar fruto. É Deus. Deus. Está pegando o que o Espírito Santo está falando com você aí, irmão, essa noite? Você está entendendo o que o Espírito está falando com você? Ele está falando para você: eu quero te dar tudo isso, mas para que você tenha tudo isso, é necessário um relacionamento comigo. Glória a Deus. Coisa que hoje muitas pessoas não querem. Porque tem a tendência de se relacionar com aquilo que nós vemos. Tem a tendência de relacionar com aquilo que está diante dos nossos olhos. É difícil você se relacionar com uma pessoa que você não vê, irmão. Dificilmente você vai se relacionar com alguém que você não vê, que ele está na sua frente. Só que a Bíblia vai dizer: nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que? E Deus é Espírito. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele aí, irmão? Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. E aonde ele está, alguma coisa tem que acontecer, irmão. Aonde ele está, alguma coisa tem que acontecer. Não importa, por menor que seja, alguma coisa tem que ser transformada na sua vida. Glória a Deus. Forte essa palavra. Transformação de mente. Metanoia. É isso que o Espírito Santo quer de todos nós. Só assim você vai conseguir ser cheio da presença dele. Vai ter autoridade. Porque só pode falar com autoridade, irmão, quem viveu com profundidade. Meu Deus. Se você não tem profundidade para falar sobre algo, como é que você quer ter autoridade para falar sobre aquilo? Deus não. Primeiro Ele te dá autoridade, profundidade com experiência, para depois Ele te dá autoridade para falar sobre aquilo. Você já passou diversos problemas no seu relacionamento. Seu casamento não é fácil, eu sei. É por isso que você está passando isso. Mas Deus está falando: fica firme, porque eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando autoridade para que quando outras pessoas, outros casais passarem pela mesma coisa, você possa olhar para eles e falar: eu já passei por isso que eu venci. É por isso que Deus hoje, Ele quer dar autoridade para você. Glória a Deus. Aleluia. Porque você só pode falar com profundidade aquilo que você viveu com propriedade. Glórias a Deus por essa palavra. Fala, Deus. Bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Será que você pode glorificar a presença do Espírito Santo nesse lugar? Ele está nesse lugar, irmão. Eu sinto a presença dele aí. Eu sinto a presença dele tocando em corações aqui esta noite. Tocando em mentes, transformando mentes. Você chegou aqui com a sua mente completamente bagunçada, irmão. Você chegou aqui com a sua mente completamente confusa, mas você vai sair daqui com um direcionamento dado da parte de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Quando
Espírito do Santo veio em Atos 2. Uma das manifestações do Espírito foi o falar em línguas. Falar em línguas, irmão. Falar em outros idiomas. E essa é algo que o Espírito Santo ele quer ouvir daqueles que possuem o Espírito Santo. O falar em línguas, o falar em outros idiomas. Porque quando você fala em línguas, o diabo ele não sabe o que você está falando. Ele não sabe. É por isso que o Espírito Santo ele é o seu ajudador, ele é o seu consolador, irmão. Ele leva para Deus aquilo que você necessita. Ele leva para Deus aquilo que você precisa. Por isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Adorá-lo, glorificá-lo, exaltar o teu santo nome. Porque a terra só está do jeito que está, irmão. Porque o Espírito Santo está nela. Quando o Espírito Santo sair, você vai ver como isso aqui vai ficar. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Olha aí. Vai dando glória aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó o arrebatamento aqui, ó. Esse aqui vai ser o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Olha o que Jesus está falando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Próximo. Em um momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Próximo. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Meu Deus. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Eita Deus. Ó morte, onde está a tua vitória? Ô irmão, será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que mais atemorizou os homens nessa terra, homens e mulheres, é a morte. Pode perguntar para as pessoas aí fora: o que você mais tem medo? Muitas vão falar: medo da morte. Por quê? Porque para ela não tem jeito, ela é a nossa única certeza, irmão. A única certeza da vida é que nós vamos morrer. Mas sabe uma pessoa que não teve medo da morte? Uma pessoa que não teve medo da morte? Quando ele estava lá crucificado, a morte foi buscar ele, bateu no peito dele, aí ele falou: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória, irmão? Porque ele venceu a morte, ele foi o único que conseguiu vencer a morte e vivo ele está. Glorifica o nome dele aí. Glória a Deus. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? 56. Mas o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória. Ó irmão, será que você pode se alegrar aí, irmão? Graças a Deus que ele nos deu a vitória pelo nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome dele, irmão. Glorifica o nome dele, irmão. Se você está aqui, foi porque ele venceu a morte. Soube a lá, soube a desce. Vidro que levaio, dúvida que levaia. Neve a colobai. Oh Jesus, eu sinto a tua presença aqui esta noite. E quem sente a presença dele não dá para ficar parado. Ai, irmão, eu estou com vontade de correr. Eu estou tentando manter a ética aqui, pastor. Porque se deixar eu corro aqui nessa igreja. Porque quando eu sinto a presença dele, irmão, eu não consigo ficar parado. Porque eu sei que foi por causa dele que eu estou aqui hoje.
glorificar o nome dele, irmão. Glória a